2 e 1. Cronômetro rodando. Professor Clóvis de Barros, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer enorme receber o senhor aqui, hein? Rapaz, o prazer é muito grande da minha parte, uma alegria falando aí para Curitiba e Londrina, conversar com você sobre as nossas questões. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Professor Clóvis de Barros encerrou nessa semana em Londrina a edição 2024 do nosso ciclo de palestras. E na semana anterior esteve em Curitiba com o tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Aliás, título de uma das suas obras mais populares, mais importantes, que abordam o sentido da vida e a busca por uma existência significativa. Professor, como é que tem sido falar da vida que vale a pena ser vivida, hein? Pois é, sempre um grande problema, né? Porque as pessoas têm para a vida não só respostas muito redondas, já prontas, fechadas, como muitas vezes tem também premissas e evidências que sequer são ditas, de tão óbvias que elas acabam sendo. De tal maneira que toda vez que você se dispõe a problematizar o que todo mundo acha óbvio, você encontra uma resistência inicial poderosíssima, né? Então, para que a gente comece dando um exemplo, você imagina que existe uma convicção de que uma pessoa com uma vida bem-sucedida é uma pessoa que reuniu pelo menos dois elementos. Um primeiro elemento é um certo conforto material. E, naturalmente, esse conforto material, ele tem o tamanho adequado ao lugar, à cultura do lugar, às condições iniciais da vida, mas o que se busca é sempre que amanhã haja mais comodidade em relação ao dia anterior. Então, isso é uma certeza, assim, né? Uma certeza. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que enriquece, não empobrece, né? Então, isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto, muito em voga nos dias de hoje, é o reconhecimento, é a notoriedade, é a celebridade, é o aplauso, né? Que hoje em dia, por conta das redes sociais, ele é quantificado, ele é objeto de números mesmo, de quantidades, né? Quantidade de apoiadores, de seguidores, enfim, de vínculos, né? Tem outra métrica, né? E então poderíamos dizer que se você levantar a mão para dizer que uma pessoa rica e famosa não tem uma vida de sucesso necessariamente, você vai encontrar dificuldades. E esse é o ponto, né? No final das contas, nós estamos querendo mostrar que não há nenhuma garantia de que o capital econômico e o capital simbólico, eles tragam felicidade. Até porque, sabemos bem, no caso do patrimônio, dos confortos materiais, né? O que acontece? É claramente um saco sem fundo, né? Não tem assim um ponto ótimo de satisfação assegurada. Você sempre quer mais do que tem, independentemente do quanto tenha. E isso torna, por si só, a vida muito
angustiante. E no que diz respeito ao reconhecimento, à notoriedade, ao aplauso, é a mesmíssima coisa. Eu me lembro que eu completei uma quantidade de seguidores numa rede social e recebi dessa rede social uma palavra de incentivo dizendo: bom, agora que você tem X, rumo a 2x. Isso seria suficiente para você desconfiar, né? Porque como o número é infinito, você vai morrer antes e não vai alcançar, porque ele sempre vai dobrar a aposta e você vai estar correndo atrás do próprio rabo. Não há uma taxa de satisfação, né? Então, eu diria que uma reflexão sobre a vida é, antes de mais nada, uma reflexão que faz perguntas sobre as obviedades existenciais, né, em que vivemos, né? E aí nós poderíamos começar nos perguntando a respeito de instantes de profunda exuberância existencial, que são instantes de deleite com a arte, por exemplo, que requerem formação para isso, que requerem, enfim, estar em condições de encontrar ali valor, né? E que podem trazer resultados de grande deleite, eu repito, e que nada tem a ver nem com o patrimônio, nem com o reconhecimento. Então, eu diria que uma pessoa que consegue, por exemplo, ter grande prazer na leitura de Machado de Assis, ela não precisa ser rica para isso, muito menos famosa. E ela, durante a leitura, terá uma vida ótima, uma vida excelente. Ela está preparada para entender na obra de Machado de Assis toda a genialidade do seu autor e a se deleitar com isso. Ora, o simples dinheiro ou o número de seguidores nessa ou naquela rede não oferece esse preparo. Até acho que o empenho exagerado na busca de recursos materiais pode ser impeditivo de uma formação em alto nível e sutil o suficiente para a degustação artística plena. Então está aí um singelo exemplo, né, do quanto isso de ir atrás dos troféus que todo mundo persegue pode não ser exatamente o sinal mais fino, indicativo de uma vida que deu certo. E eu gostaria de destacar também aqueles que tinham condição material indiscutível e que gozavam de notoriedade indiscutível e que viveram vidas miseráveis, de profundo sofrimento. Alguns até deliberando abreviar a própria existência por ato de vontade. Outros não tendo essa coragem, mas vivendo uma vida arrastada até o seu final, como que sucumbindo em conta-gotas. E, naturalmente, que todos temos exemplos disso. Razão pela qual talvez tenhamos que, no mínimo, ir buscar a respeito da vida justificativas complementares, fontes de valor de outro naipe, de outra natureza, que não sejam simplesmente a questão do enriquecimento fácil e do sucesso pueril, né? Eu
não deixo nunca a pessoa fazer a segunda pergunta, vou falando e muito chato da minha parte, mas Não, definitivamente não. a coisa é mais sutil do que parece. Eu É. estava com colegas no aeroporto de Congonhas, íamos participar de um evento em Belo Horizonte. São colegas que, como eu, ganharam alguma notoriedade graças à internet, são colegas que, como eu, vieram da universidade, são colegas que, como eu, falam de filosofia, são colegas que, como eu, são conhecidos fora da universidade. E estávamos os quatro, que chamou muita atenção no aeroporto, a ponto de juntar uma verdadeira galera ali para pedir foto e tal. Multidão. Né? Multidão, né? Quem eram? O senhor pode contar? Posso. Por favor. Cortella, Karnal e Pondé. Uau, o quarteto fantástico. Isso, não tem dúvida. Né? E é claro que a presença dos fãs ali era, digamos, equivalente, né? É a mesma para os quatro ali, que já que estavam ali, os fãs tiravam foto com os quatro e tal. E era nítido que essa abordagem fazia feliz mais a uns do que a outros, né? Aí eu já não vou entrar em detalhes por uma questão de elegância. Sim. Mas era notório que, enquanto para uns aquilo era um deleite, para outros era um suplício. E isso mostra que não é tão fácil assim você encontrar condições materiais de uma vida feliz. Porque se houvesse uma fórmula pronta de valor universal que se adequasse a qualquer um, já teríamos erradicado a tristeza do mundo, né? Basta isso aqui, seja você quem for, será feliz. Não funciona assim. Não funciona. E vou mais longe. Sim. Mesmo na sua vida individual, há momentos em que cai bem e outros momentos que não cai tão bem. Eu diria que de um dia para o outro a coisa já muda. Basta acordar com o pé torto para você pegar aquilo que te fez rir no dia anterior e considerar uma ofensa grave, né? Então, eu diria que, felizmente, é mais complicado do que queremos pintar esse negócio de viver uma vida que vale a pena. A felicidade é inútil, professor? É inútil. Ela é inútil. Tá aí alguma coisa que me encanta a ponto de ter escrito um livro, né, com esse título. Sim. A felicidade é inútil é uma constatação da filosofia antiga, né? Uma constatação de Aristóteles, uma constatação muito consistente, né? E o que é preciso dizer ao nosso ouvinte é que o fato de ser inútil não quer dizer que ela seja ruim. Sem dúvida. Muito pelo contrário. O problema é que nós temos a tendência a achar que o que é útil é bom e o que é inútil é ruim. Então, se a felicidade é inútil, é porque ela é ruim. E aí não faz sentido, porque a gente aprendeu que a felicidade é uma coisa boa. E é por isso que eu botei de título, para intrigar mesmo. Naturalmente não adiantou nada, porque não teve o êxito editorial esperado, mas a gente tentou mesmo assim. Então eu vou tentar explicar para o nosso ouvinte, né? Por favor. Vamos lá, o nosso ouvinte entra um cisco no olho, né? Aí ele compra um colírio na farmácia. É útil? É útil. É útil por quê? Para limpar o olho, né? Então você percebe que o valor de utilidade do colírio está no olho, portanto fora dele. E se você troca o colírio pela limpeza do olho, é porque a limpeza do olho vale mais do que o colírio, né? Entende o que eu quero dizer? Sim, Senão sim. você não deixaria o colírio lá onde ele está. Correto. Né? Então, tudo aquilo que é útil em função de outra coisa que lhe supera em valor.
Então, se você compra, basta ver a utilidade do dinheiro, né? Se você entra numa livraria, desculpa, deixa eu explicar para o ouvinte. Livraria é um lugar onde antigamente as pessoas compravam livros. Havia no Brasil muitas. Hoje temos pouco mais de 400 livrarias físicas no Brasil todo. A gente frequentava muitas dos aeroportos, né? No aeroporto. Nos Então, shoppings. essas ainda tem um pouco, né? Mas ainda é um pouco acanhado em função do tamanho da população, né? Então, você vai com o dinheiro e pega R$50 e compra um livro. Ora, o que está por trás dessa negociação? Que para você o livro vale mais do que R$50. Senão você fica com R$50 e o cara fica com o livro. Perfeito. Então, o vendedor vende o que para ele R$50 vale mais que o livro e o comprador compra porque para ele o livro vale mais do que R$50. Então, o dinheiro é útil. O dinheiro é útil para o comprador do livro. Posso dar mais um exemplo. Se você considera, digamos, sei lá, uma escada, uma coisa útil, é porque ir para o andar de cima supera todo o ônus de subir a escada, né? Senão você ficaria embaixo, tranquilamente, né? Então, só para te dizer que o valor de qualquer coisa, o valor de utilidade de qualquer coisa, não está na coisa, mas está fora dela. Correto. Tá perfeito? Perfeito. Muito bem. Assim como uma aula tem como valor de utilidade o repertório do aluno, fora da aula, né? A aula vale pelo repertório do aluno, por isso a aula é útil, né? Muito bem. Aí você entra num esquema assim, por que você paga a escola particular? Para aprender, né? E para quê? Para obter o diploma. E para que o diploma? Para arrumar um emprego. Para que emprego? Para obter um salário. Para que o seu salário? Para poder comprar coisa, para poder usar essas coisas, para poder... E você vai indo né? Sempre tem a etapa seguinte, né? Aí alguém vira e pergunta aí, para que você quer comprar um livro de Dostoiévski, né? E o cara vira e fala, para ser feliz, né? Se você está embalado na sequência e pergunta, e ser feliz para quê, né? E aí você percebe que você esbarrou num problema. Porque ninguém é feliz para nada. A felicidade tem valor em si mesma. A felicidade é o fim da linha. É por isso que Aristóteles dirá que a felicidade é o bem supremo. É o bem supremo. Ou seja, aquilo que na vida tem o maior valor. Ora, se tudo aquilo é útil em função de outra coisa que lhe supera em valor, e a felicidade é aquilo que tem o maior valor, a felicidade não é útil para nada. Tudo é útil para ela. Eu estou aqui na CBN Londrina. É útil para mim? É útil. Por quê? Porque eu, durante a entrevista, sou feliz em produzir o discurso. Pronto. E é feliz para quê? Para ser feliz. Não, mas ser feliz para ser feliz é uma bobagem. Então morreu aí. A felicidade é inútil. Ou seja, ela esgota nela mesma a sua razão de ser. Ou seja, ela não serve para nada no sentido de servir, não está a serviço de, né? Ela não é inferior a nada nem a ninguém. Então, ela já é o topo. E por isso, tudo é útil para ela, ela só pode ser inútil. E, sendo inútil, ela é o máximo. Então, você que em casa já foi chamado de inútil muitas vezes, saiba, não poderiam ter feito maior elogio. Por quê? Porque, chamando você de inútil, sugeriram que você é o que tem de maior valor, pelo menos por perto, né? Que você está no topo da cadeia alimentar, você é o máximo, você é incrível. E por isso, claro,
você é inútil. Senão você é rebaixado a martelo. Martelo é útil, né? Porque você martelando espeta o prego na parede, e o prego na parede para você vale mais do que a usura do martelo, senão você deixar o seu martelo intacto, né? A felicidade não serve para nada. E se porventura vier alguém da Harvard Business School dizer assim, não, mas eu acho que a felicidade é útil para aumentar a produção e com isso aumentar o lucro do empregador e com isso aumentar a circulação do capital e com isso blá, 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 blá. Então, esse é um entendimento hostil à perspectiva aristotélica que nós estamos falando. Por quê? Porque no final das contas eu sempre poderia perguntar, e o conselho de administração quer lucro para quê? E provavelmente você teria que voltar na felicidade ou então ficar com a batata quente na mão. É por isso que é melhor entendê-la como o bem supremo. A felicidade é o bem supremo. É importante que a vida esgote nela mesma a sua razão de ser. É importante que eu venha aqui à CBN não pelo número de seguidores que eu vou ganhar, mas pelo deleite da conversa. Se depois tiver um ou outro maluco a querer me seguir também, aí são outros 500, bacana. Mas a vida tem que valer por ela mesma. Sabe por quê? Porque quando você esvazia aquele instante da vida em nome de outro, e o outro em nome do outro, e o outro em nome do outro, corre o risco de você chegar ao fim sem nunca ter encontrado, né, a vida que vale por ela mesma. Professor, posso voltar ao aeroporto onde os 4 fantásticos se encontraram? Volta ao aeroporto. Nós estamos gravando esse programa na terça-feira 28, Dia Nacional do Livro. O senhor já trabalhou em 37 obras. Aliás, querido ouvinte e amiga internauta, os títulos e o trabalho do professor irá nos guiar nesse papo. 37 obras. E professor, o senhor é um ícone da difusão da filosofia. O senhor ajudou, deu enorme contribuição, puxou a fila até, eu diria, na popularização da filosofia. Como é que o senhor explica esse fenômeno, hein? Os 4 fantásticos cercados no aeroporto, filósofos, estudiosos, professores, um verdadeiro frisson, causam por onde passam. Isso não lhe enche a alma de felicidade? Sim e não, né? Porque as razões pelas quais somos abordados não são, infelizmente, as melhores. Não é tudo sempre nobre. O interesse pelo nosso pensamento é muito menor do que o interesse por uma foto ao nosso lado. Likes. E a foto ao nosso lado, ela tem o valor que tem, inferior à foto ao lado de outras pessoas com características completamente diferentes. Então, estamos inseridos numa lógica onde é muito importante se fazer fotografar com alguém conhecido, mas a medula mesmo, a essência do que esse alguém conhecido tem para dizer, nem sempre é importante. Então eu dou mais valor a abordagens mais isoladas e discretas de gente que genuinamente vem agradecer. Gozado como esses, muitos não pedem foto. Eles vêm agradecer, às vezes emocionados, por algo que eu tenha dito em algum momento e que lhes tenha sido de grande valor. Então,
Um exemplo muito comum é o exemplo do vídeo do Bril, Sim. que foi dito numa sala de aula de maneira muito espontânea, dando uma bronca nos alunos, e que acabou ajudando muita gente a sair do chão. Gente que já não tinha nenhuma autoestima e nenhuma autoconfiança, e que graças àquele vídeo começaram a se perguntar por que não. Começaram a bater no peito mais forte e a perceber que só uma enorme força de vontade interna poderia reverter um cenário que lhes era tão hostil e degradante. E essas pessoas, às vezes, no lugar de pedir foto, animadas, elas choram no meu ombro. Elas tremem de emoção. Elas se recordam dos piores momentos da vida. E elas reconhecem que ali houve alguma coisa contributiva, que alguém lhes estendeu a mão. E isso eu acho muito mais legal do que o oba-oba de tirar 4.000 fotos num dia. Porque acho que a riqueza do trabalho dos meus colegas não é capturável na imagem de um vovô rechonchudo, sorrindo do lado do dono do celular. Eu acho que há mais a aplaudir nas figuras de Cortella, Karnal e Pondé. Há mais a aplaudir E Clóvis. na certeza da sua dedicação, do seu empenho, na coragem de ser professor numa sociedade como a nossa, na coragem de sair da escola e peitar o mundo defendendo suas posições. Então isso vai muito além da fotinho do celular. Professor, a propósito da citação de Machado de Assis, é o seu autor favorito em língua portuguesa? Não. Não? O meu autor favorito em língua portuguesa é Eça de Queiroz. Perfeito, perfeito. Posso pegar emprestado o Machado de Assis ainda assim e continuar? Pode, opa. O coração é a região do inesperado. A alma humana é uma caixa de surpresas. Faz todo sentido, não, professor? Que fique claro, eu falei da minha preferência por Eça de Queiroz, mas é rigorosamente uma preferência. Ok. Machado de Assis é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ele é um gênio da literatura e é capaz de construções desse tipo, que não só tem uma beleza poética, lírica, infinita, como tem uma profundidade filosófica indiscutível. Então eu só posso concordar com você. Professor, e tem uma pegada de humor também em Machado de Assis? E perdoe a minha insistência, porque eu gosto muito de Machado de Assis. E se o senhor me permite a ousadia da comparação, eu vejo muito dessa pegada de humor, desse sarcasmo, por vezes, nas suas falas, nas coisas que o senhor, na maneira como o senhor toca o coração das pessoas. A ocasião faz o roubo, o ladrão já nasce feito. E eu fico imaginando as falas de Machado de Assis com a voz poderosa do professor Clóvis, ou os raciocínios de Clóvis de Barros na literatura de Machado de Assis. Como é que o senhor moldou esse jeito de se comunicar? De onde vem a inspiração para isso? É uma questão de sobrevivência ou não tem explicação? Não, mas eu diria que tudo na vida também é uma questão de sobrevivência, sempre, né? Agora, eu já falava esquisito desde o primário, sabe? Os meus colegas já pediam intervenções minhas desde a escola mais miúda. É um jeito de me expressar
que foi fortemente turbinado por uma vida reclusa, né? Pais idosos e filho único, poucos recursos para divertimento fora de casa. Então, muito tempo para leitura, para encher caderno. Então, eu diria que uma certa habilidade de comunicação associada a algum repertório sempre um pouco à frente do seu tempo, é verdade, né? Do que era esperado na hierarquia escolar, permitiram, assim, essa fluência, essa tranquilidade para tomar a palavra e dizer coisas a respeito do que quer que fosse. E, finalmente, um terceiro elemento foi a certeza de que o mais bacana da vida seria mesmo passar a vida explicando, né? Explicando coisas complicadas de maneira simples. Então, acho que a combinação desses três elementos foi decisiva para moldar essa personagem, que é o professor Clovis, né? O senhor está na sua fase mais produtiva, professor? Aliás, em quantos projetos o senhor está metido atualmente? Bom, eu sempre fiz muita coisa, mas nem sempre isso teve visibilidade, né? Repercussão. Então, talvez por isso haja essa sensação de que eu esteja fazendo muita coisa, mas eu diria que eu já acuso até, pela idade, alguns sintomas de cansaço, e também a saúde não é a mais impecável, mas eu faço uma produção diária de reflexões matinais, às 6 horas da manhã, com acesso pelo WhatsApp, né? Para você se inscrever, você tem que entrar no... Eu não sei se eu estou autorizado. Claro, professor, por favor, é o seu cachê. Então, eu entro você entra no meu Instagram, @ClovisDeBarros, e lá tem o link da bio. Aí você tem o WhatsApp do Clovis e você coloca o seu telefone e recebe todo dia às 6 horas da manhã, naturalmente sem nenhum custo, essa reflexão matinal. Às terças-feiras, no lugar da reflexão matinal, entra o podcast #Partiu Pensar, que tem por escopo pegar pela mão e problematizar o que, num primeiro momento, parecia óbvio. Esse é o espírito do Partiu Pensar. Que bacana. E na quinta-feira, a produção mais antiga, que é o podcast Inédita Pamonha, que continua às quintas-feiras e que entra também ao raiar do sol. Então vai de segunda a domingo. Todo dia tem alguma coisa para entreter a nossa clientela, né? Além disso, eu de fato publiquei 37 livros, né? E estou... Trabalhando em alguma coisa nova, professor? Sempre, né? Sempre, sempre. Nesse momento, nós estamos adaptando o livro Projeto de Vida, que está aí no mercado com algum sucesso. Seu colega, professor Fábio Coroa, da Universidade Federal do Paraná. Por gentileza, seja bem-vindo. Por gentileza, fique à vontade. Então, o nosso projeto de vida, estou adaptando para o ensino médio, com vistas à adoção pelas redes públicas estaduais, dado que projeto de vida é um tema do novo currículo do MEC, do ensino médio. Primeira experiência, professor, com material didático? Primeira experiência. Como é que está sendo? Do ponto de vista da produção do material, super prazerosa. Está te fazendo feliz, né? Porque eu escrevi já o livro que me pareceu, assim, leve, né? Mas aí
os especialistas entenderam que um outro jargão filosófico poderia desaparecer em nome de uma linguagem mais fluida e mais acessível ao público da rede. Então eu estou reescrevendo tudo. E isso está me trazendo diversão, porque é uma oportunidade de encaixar novos e novos exemplos àqueles conceitos apresentados inicialmente. Até hoje mesmo, de Congonhas até aqui, Londrina, eu pus lá o tablet em cima do colo e vim mandando ficha, porque o pessoal tem pressa, editores têm pressa. E eles cobram mesmo, né? E eu tenho que, até amanhã, entregar pelo menos esse 8º capítulo que vai compor o primeiro bloco, né? No final das contas, eu estou produzindo material para os 3 anos do ensino médio. Professor, o senhor é, na essência, um educador. E ao longo da sua trajetória tem influenciado milhões de pessoas. Como é que o senhor enxerga essa missão de colocar a sua contribuição no material didático que, a partir de um determinado ponto, estará na construção da educação de uma criança, de um futuro adulto? Como é que é isso? Bom, primeiro que esse negócio de enxergar não é o meu forte. Vamos lá, o senhor enxerga com os olhos da alma. E olha que os seus olhos da alma são muito elaborados. Aqui a piada, ela tem um sentido maior, porque justamente eu também não enxergo, né? Quer dizer, já vivi o suficiente para saber que aquilo que você toma como de compreensão óbvia, nem sempre o é. Então você joga um texto no mundo, joga um discurso no mundo, e você tem a presunção de que todo mundo, ao ler aquilo, vai, digamos, compartilhar um certo número de ideias. Essa presunção é falsa. Eu posso te dar um exemplo? Por favor. Eu estive no programa do Jô Soares, está fazendo aí uns 10 anos. Saudoso Jô. E eu expliquei que Rousseau, na tentativa de identificar uma especificidade do humano, ele explicava no seu texto Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, que um gato é gato, e por isso vive como gato. Ele é vítima da sua gatitude, ele é funcionário da sua espécie, ele é necessariamente gato. Gato gateia, ponto. Né? E aí, então eu disse na entrevista, no intuito de dizer que o gato não improvisa, não cria, não fuma cachimbo, não anda de metrô, não vai à lua, não sei o que, gato é irritantemente gato, ou seja, respeitador do protocolo felino da sua espécie. No dia seguinte, o zelador do prédio tocou a campainha. No dia seguinte da apresentação do programa. Tá, a exibição. Quero falar com o professor Clóvis, ouvi de longe. Aí eu apareci. Eu assisti o senhor no jogo. Que coisa extraordinária. Eu queria dizer que eu concordo com o senhor completamente. Eu falei, puxa, mas eu disse tanta coisa, né? Não, eu concordo na questão do gato. Eu também odeio gato. Quando eu posso, eu chuto um. Ai, meu Deus. Eu peguei e falei, não, mas não é possível. Não foi isso que eu disse. Não, o senhor falou que gato irritava o senhor. Eu falei, não. O que eu quis dizer é que o gato... Era tamanho o meu desalento que eu perdi as forças, porque a única coisa que sobrou da entrevista não tinha nada a ver com o que eu queria dizer. E eu então comecei a ficar muito mais humilde. Porque, embora eu me apresente sempre como explicador, acho que fica faltando um mau explicador. Porque
É incrível como muitas vezes não rola. Vou dar um outro exemplo. Por favor. Um amigo, eu dei de presente A Felicidade é Inútil. Aí ele leu, eu não entendi exatamente A Felicidade é Inútil. Aí eu expliquei aqui. Nossa. O colírio é útil porque ele limpa os olhos. Então o valor de utilidade se materializa fora do colírio. A utilidade é sempre para alguma coisa. A felicidade tem valor em si mesmo, por isso ela não se materializa fora. Ninguém é feliz para alguma coisa. É feliz por ser feliz e ponto. Por isso ela é inútil. Aí a pessoa com curso superior completo, com não sei, eu não entendi. Eita. Aí eu fui de novo. Olha, o sapato é útil? Por quê? Porque você pode calçá-lo e com isso você protege o pé. Veja, existe uma exterioridade em relação ao sapato, que é o pé, que é protegido. Então, eu dei 1 milhão de exemplos de utilidade, assim, falei, a felicidade é o fim da linha, é o bem supremo. Então, você faz isso para isso, 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 aí chega na felicidade, pimba, é o fim da linha. Ninguém é feliz para, né, comprar escova de dente. Você compra escova de dente para ser feliz, não o contrário. Né? O sujeito olhou para mim e falou, não entendi. Eita. Então, aí eu peguei e falei, olha, meus recursos acabam aqui. Esgotaram. Eu aumento, né? Quer dizer, não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. Houve um problema inicial de formação que faz com que, da onde eu parto, não amarre, não agarre no repertório, não faça sentido. Então, fica difícil para mim, precisaria voltar muito atrás. Eu não tenho competência para isso. E, então, respondendo sua pergunta, você me perguntou, você vai jogar esse texto no mundo e você enxerga? Justamente, eu enxergo o que eu gostaria que acontecesse. Correto. E o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que o tema projeto de vida não fosse uma espécie de fresta por onde a autoajuda mais rasteira entrasse no ensino médio da escola. Uhum. Eu gostaria que o projeto de vida não fosse uma espécie de vala comum para abrigar 10 lições para ser feliz, 10 lições para ter sucesso, 20 estratagemas para ter... para ganhar mulher, ou para... sabe? Não. O escopo total do trabalho é devolver a responsabilidade pelas escolhas da vida ao vivente, indicando que nada substitui a sua lucidez, a sua inteligência e o seu entendimento sobre a própria existência. E, portanto, eu tenho que oferecer subsídios e condições para que ele possa discernir com autonomia o que quer para a própria vida. Não que isso seja uma oportunidade para eu me colocar no lugar dele e fazer o trabalho por ele de encontrar soluções para a própria existência. Então, esse foi o meu objetivo, entendendo que a expressão projeto de vida é meio ambígua, meio problemática, meio difícil. Então, eu resolvi mostrar que nenhum projeto escolar pode dar abrigo à literatura de venda fácil em aeroporto. E que, pelo contrário, a escola tem que ser um espaço de problematização de valores existenciais, éticos, morais, etc. Esse é o escopo do trabalho. Correto. Escopo do trabalho. Que, para muitos, é decepcionante, porque esperavam, bom, agora o cara vai me ensinar a viver. Né? Ou seja, tirando dos meus ombros a responsabilidade de ter que refletir o tempo inteiro sobre a própria vida. E o que eu faço é justamente mostrar que essa responsabilidade ele terá até o final. Então,
Para alguns é decepcionante, porque imaginavam que tudo isso fosse um facilitador e não um problematizador. Mas o papel da escola não é esse. Então, essa é a proposta inicial. É claro que, sendo as coisas como elas são, qualquer um que entrar para concorrer comigo oferecendo, digamos, um cardápio pronto, um PF já estabelecido, tenderá a ser mais atrativo. Porque é facilitador para todo mundo. Se for um cardápio de cunho religioso, então, aí aquilo entra como faca quente na manteiga. Já vem tudo pronto. E se você perguntar qual é a legitimidade daquilo, é Deus que quis. Ponto e acabou. Então, na hora que você diz, não, você é o gestor da própria trajetória, é a solução mais desagradável dos que estão competindo, né? Porém, talvez seja a única que eu poderia sustentar. Como é que eu posso ensinar alguém a ganhar dinheiro se eu nunca consegui? Como é que eu posso arrumar estratagemas para ser sedutor se eu nunca fui? Como é que eu posso... Entende? Agora, claro que vai chegar alguém que diz que é milionário, que diz que é jovem e que diz que ganhou milhões em 3 semanas e que pode explicar para qualquer um pode, fazendo o que ele fez, ganhar milhões em 3 semanas. Pois, independentemente de não ser verdade, terá grande êxito. Professor, não está na hora de desacelerar e finalmente arrumar as malas e ir para a Transiberiana, que o senhor quer tanto conhecer? O senhor está trabalhando demais, professor. Mas quantas e quantas pessoas me dizem o contrário aí pelas ruas. Hoje mesmo, lá em Congonhas, um rapaz na frente de um café virou para mim e disse: "O senhor é o professor Clóvis Barros?" Sou. Ele falou: "Não tenho tempo para lhe dizer o quanto o senhor importa para mim." Eu falei: se for longo, acho que não tem mesmo, mas eu acredito. Aí a mãe, que não entendeu a profundidade do filho, tira uma foto com ele. Então, tiramos uma foto. E na hora de ir embora ele falou: "Não pare nunca. Não pare nunca. Porque eu preciso disso, né? Eu preciso que alguém me apoie." E aí, você imagina que há aqueles que você encontra e alguns outros, 3 ou 4, que você nunca encontrou nem encontrará, mas que em algum lugar estão torcendo para você continuar, né? Me lembro entrei numa confeitaria na rua Júlio Diniz, na cidade do Porto. Sentei, apareceu um cidadão mais ou menos da minha idade, com gravata borboleta, vinho, um garçom clássico. Olhou para mim e disse: "Foi Jesus que lhe mandou, não foi?" Aí eu olhei e falei: "O senhor se refere ao profeta ou ao técnico de futebol?" Aí ele pegou e falou: "Eu sei que foi Jesus que lhe mandou." Aí ele tirou o celular e ele fez assim com o dedo. E eram dezenas e dezenas e dezenas de aulas e vídeos, assim, um atrás do outro. "Eu sei tudo que o senhor já publicou." Sei tudo que o senhor disse, então, né? Assim, um português mesmo, né?
Sotaque carregado. Eu só tenho 2 ídolos na vida. Eu olhei, ele disse, o Senhor e Jesus. Eu falei, aquele que me mandou aqui, é esse mesmo. Aí esse foi outro que falou, estou sabendo que o senhor está doente, mas não o suficiente para parar. Então, em resposta à tua pergunta da Transiberiana, toda vez que eu decido descansar, dá uma semana e me vem à cabeça alguma coisa que eu acho que poderia ser útil e eu já tiro o gravador e já gravo alguma besteira. Mas alguém aí tem dúvida de que a Transiberiana também vai render alguma coisa? A Transiberiana é porque em algum momento eu disse que eu queria muito fazer toda a viagem, mas é coisa de criança mesmo, assim, né? Sabe? Sim. Leitor de Júlio Verne, Miguel Strogoff, e aí o imaginário, né? Sim. A Transiberiana e tal. Então, e aí quando você sabe que, bom, a estrada de ferro existe a possibilidade eu tenho que, né? Faz 60 anos que me passa pela cabeça fazer isso e tal. Então, um dia eu vou fazer. Tem também a possibilidade de alugar uma coisa que me fascina, esses motorhomes, sabe? Já imaginou? Não precisa ser alugar pode ser um caidinho, não precisa ser nada sofisticado. Dá para ir de motorhome, né? de Pequim a Moscou? Deve dar, mas aí você vai confundir as estações. Mas pegar um motorhome ali em Portugal e ir andando e conversando com as pessoas e parando nos lugares e tal, isso também me encantaria muito. Mas, quanto mais eu penso em descansar, mais coisa me aparece para fazer, sabe? O que está faltando fazer, professor? Está faltando publicar o projeto de vida para o ensino médio, por exemplo. Está faltando publicar e convencer os governos estaduais porque é o tal negócio. É preciso que, no final das contas, os governos estaduais incorporem, adotem e tal. E isso é um trabalho pelejado, né? Cada governo tem o seu viés, as suas características. Trabalharemos para que aqui no Paraná ele esteja... Opa! É um lugar pesado, né? Porque alguns estados são muito demandantes do meu trabalho. E o Paraná é um deles, né? Eu me atrevo a dizer que hoje eu faço mais palestra no Paraná do que no meu estado, né? Que privilégio nosso, que privilégio. Tanto que lá em casa, mas outra vez para Curitiba e tal, né? Essa semana mesmo, eu virei 3 vezes ao Paraná. Está na hora de comprar um apartamento na capital paranaense. Não é? Porque eu vou estar em Londrina, Foz do Iguaçu e Curitiba no sábado. Né? Então, são 3 viagens diferentes ao Paraná na mesma semana. Então, a gente ganha gosto quando as pessoas do lugar apreciam o teu trabalho, e aí eu faria muito gosto que o meu trabalho tivesse frutos aqui no estado, porque você vai acumulando amigos, relações, etc. Seria muito bacana. Mas a gente vai lutar pela adoção do material em todos os lugares. Então isso A outra coisa que eu queria era passar os podcasts para vídeo, o Inédita, porque eu sou do podcast áudio ainda, sim, né? Do Raiz. Eu precisaria de um patrocínio, assim, da envergadura dos patrocinadores da CBN, assim. Também iniciaremos uma campanha. Para passar isso para vídeo. Inédita Pamonha em vídeo, sim. Ele teria um impacto, né? A gente sabe muito bem o quanto o vídeo impacta mais. Formidável, professor. Então, mas isso tudo tem seus custos e Vamos falar com o Amarildo Lopes, ele consegue vender quase tudo, professor. O Amarildo é
um campeão disso, né? E nós vamos... Então tem muita coisa que conquistar, sabe? E a outra coisa que tem que conquistar é permitir que o Brasil se torne exportador de pensamento. Eu estava vindo para cá e contava ao meu Cicerone que estava empenhado lá em negociar algumas publicações no primeiro mundo. Então publicamos Shinsetsu, O Poder da Gentileza, em italiano. Publicamos A Felicidade é Inútil em Portugal. Publicamos Epaminondas e A Felicidade é Inútil em espanhol. Estamos publicando Epaminondas nos Estados Unidos. Vai devagar. Mas um professor, um editor, né, espanhol, me disse certa feita uma coisa que no primeiro momento causa muita indignação, mas depois, como sempre acontece, eu procuro muito mais entender do que ficar bravo. Ele disse, depois de apresentado por um professor de lá, ele disse: mas o senhor é filósofo brasileiro? Eu falei, mas, sim, para simplificar, dos bons. Aí ele falou, mas isso é uma impossibilidade, né? Não disse isso. Ou é filósofo, ou é brasileiro. Filósofo brasileiro é muito estranho. Daquele jeito deles, né? Poxa, hombre, pues eso es una imposibilidad. Pues, o bien eres filósofo o bien eres brasileño, pero los dos juntos es que no es posible. E aí, claro, no primeiro momento, eu na hora me limitei a responder que... Sim, era possível. Assim como a gentileza e a espanholidade também eram uma tangência curiosa. Mas depois eu fui para casa refletir sobre o que o teria levado a dizer isso com tanta convicção, né? Por que será que a gente carrega essa pecha de quem joga bola, dança, canta, até nas artes aceita-se bem, hein? Se bobear, até na literatura aceita-se bem. Mas onde está o problema do brasileiro ser cientista, matemático, ou filósofo, ou cientista humano, né? Então, seria interessante entender por que do ponto de vista de representações mesmo, né? A brasilidade não combina com a produção de pensamento assim mais elaborado, aguda, né? Elaborada. Então, fica aí a... Mas o seu trabalho tem ajudado a desconstruir isso, professor. Na verdade, a construir uma imagem em torno de gente que faz filosofia daqui e da melhor qualidade. Acho que não. O senhor acha que não? Acho que não. O senhor está sendo humilde. O meu trabalho, ele tem o mérito, que é o mérito de aproximar algumas ideias de repertórios, a princípio distanciados da formação filosófica. Esse é um mérito indiscutível. Correto. Mas, justamente porque eu faço isso, eu não me dedico a outra ponta, que é fazer filosofia de alto nível. Que isso é feito no interior da universidade por pessoas necessárias, importantes, e que fazem um trabalho excepcional, mas fazem outro tipo de trabalho. O meu trabalho é o trabalho do explicador mesmo. Aliás, é por onde eu me apresento e é assim que eu me defino, como explicador. Então, se tem um jeito de tornar a compreensão do texto do Rousseau, que eu citei há pouco, mais simples, eu tento encontrar esse jeito e acho que de vez em quando eu acerto. E esse é o meu trabalho. Então, com os pés muito no chão, eu entendo o olhar desconfiado dos que
de dentro da academia estão lá produzindo conhecimento novo, ideias inéditas, virginais, etc., que eu repito, não é a minha preocupação. Eu sou professor, ou seja, vamos dizer, eu estou numa outra fase do processo educativo, né? Enquanto o produtor de conhecimento está lá, aí ele divulga, aí eu pego o que ele divulgou, aí eu vejo o nível de hermetismo e aí eu empacoto de um jeito que talvez permita que ele seja degustado por mais gente do que ele seria se eu não tivesse aqui. É esse o meu trabalho. A propósito, o nome do garçom da gravata? Victor Moura. Victor Moura? É. Reproduzindo Victor Moura, professor Clóvis de Barros. Foi Jesus que colocou o senhor no nosso estúdio hoje. Tá? Ah, que maravilha! Tomara que tenha sido mesmo, porque eu sou muito fã. Tanto de Victor Moura, quanto de Jesus. Muito fã. Sou um discípulo mesmo. Jesus foi um grande sábio. Deus para muitos de nós, mas aí, como não é para todos, eu deixo e fico com a ideia de que tenha sido um sábio para todos nós, para toda a humanidade. E muito do que ele disse eu procuro implementar, apesar do imenso desafio que o patamar de espiritualidade requisitado é realmente alto, né? Mas nós estamos aí, e de uma coisa eu tenho certeza: se foi Jesus ou não, eu não posso saber. Você tem mais vínculos. Mas o que eu sei é que valeu muito a vida pelo que ela foi. Portanto, independentemente do que aconteça daqui para frente, o que aconteceu aqui já foi para mim bastante preenchedor e eu diria, trouxe o que a galera hoje gosta de chamar de plenitude, né? Plenitude da alma. Haverá até quem chame isso de mindfulness, né? Mindfulness. Eu sei que valeu muito por estar aqui e durante o período que eu estive aqui, eu confesso que não pensei em mais nada a não ser na elaboração desse discurso aí, estimulado pelas tuas perguntas inteligentes, pela tua camaradagem, pela tua fidalguia, pela tua gentileza e generosidade. Então pode contar comigo sempre. Contamos. Estarei sempre por aqui. Se depender da gente, você vai voltar muitas vezes ao Paraná, professor. E olha, ainda vou dizer mais, viu? Qualquer dia ainda vamos fazer um bate-bola aí das reflexões matinais e botá-las aí para toda a galera de Londrina degustar ao raiar do sol pelas ondas do rádio. Porque, acredite se quiser, e aqui é claro que numa sociedade onde muita gente mente é difícil você ser levado a sério, mas eu fui estudar jornalismo por causa do rádio. É mesmo? Eu me formei em jornalismo na Casper Libero, Sim. primeira faculdade de jornalismo da América Latina, e foi por causa do rádio. Porque eu era, como eu disse, adolescente de pais idosos e sem muitos recursos para a diversão festiva, então eu ficava muito em casa. E o rádio era grande companheiro. AM, FM, tudo que é M que passava pela sua cabeça, eu seguia, né? Então, quando eu quis fazer faculdade, eu fui fazer direito, porque diziam que quem fala bem tem que fazer direito. Era uma espécie de crença esdrúxula, porque tirando o tribunal do júri é perfeitamente possível ser advogado sem abrir a boca. É uma estupidez muito grande. Mas aí eu fui fazer jornalismo. E eu fazia jornalismo por causa do rádio. A importância do curso de rádio no curso de jornalismo era menor do que eu imaginava. Bom, mas eu fui até o final assim mesmo. Nunca fui profissional de rádio. Nunca fui. Mas eu lamento muito, porque
Se tem uma coisa que eu adoro, é rádio. Fazer rádio é... Eu tenho a impressão que se os caminhos da vida tivessem sido outros, e eu não tivesse tanta certeza da vida universitária e da condição de professor que eu queria ser, se eu tivesse entrado para o meio do rádio, eu teria me tornado daqueles radialistas mesmo, arraigados e apegados ao rádio. Sei lá, podia citar, na minha época eu ia para a escola ouvindo Vicente Leoporaci, ele tinha o programa O Trabuco, radialista da velha guarda, comentador, e tantos outros vieram, do jornalismo esportivo, do jornalismo político. Eu sempre fui muito, muito, muito fã, né? E nunca deixei de dormir sem ouvir rádio. E por isso o fato de estar aqui tem esse adicional de alegria. Eu só não vou lamentar, professor, porque o que o senhor tem dado para a gente é muito, de verdade. Eu te agradeço. É a generosidade sua, a minha alegria é imensa. E estando em Londrina, eu sempre virei a CBN, bater a porta e pedir meia hora de prosa. Terá todo o tempo do mundo. Para que a gente possa conversar. Obrigado, professor. Valeu, querido. Prazer Grande revê-lo, abraço. tá? Prazer é todo meu. Nossa, sensacional, professor. Não é formidável isso? Ué. Agora vem a coisa mais importante do mundo, antes que qualquer coisa, CBNE Clóvis de Barros, antes que aconteça qualquer coisa. Professor, se o senhor me... Nós falamos muito, não? Falamos bastante, mas foi maravilhoso. Se o senhor me autorizar, eu quero fazer uma coisa. O governador do Paraná